Hoje eu queria comentar um pouco com vocês sobre literatura, mais especificamente sobre o gênero romantismo. O Enem está se aproximando, os vestibulares, e a literatura ela é muito cobrada nas provas, justamente por ter um marco muito importante que coincide até com fatos históricos na história do nosso país e até também no estrangeiro, né? Como, por exemplo, os primórdios do romantismo se deu na Inglaterra e na Alemanha no século XVIII. Então foi lá nesses locais que se iniciou a escrita desses textos, a apreciação, e depois a gente teve a difusão para outras localidades, como aqui no Brasil. O romantismo ele coincide com a fase de ascensão da burguesia, tanto política quanto economicamente. Então ele é visto também como uma forma de expressão das pessoas. Ele é um gênero mais acessível, diferentemente das outras literaturas, das outras obras que eram muito clássicas, né, limitando o acesso das pessoas, a compreensão. Então, o romantismo, ele traz textos comuns, que aborda o cotidiano das pessoas, que traz ali questão de sentimentos, que antes não era tão comum de ser encontrada em obras literárias. O surgimento do romantismo ele foi marcado por 3 fundamentos. Então, primeiro, é essa questão mesmo, né, de ser uma forma mais difundida, mais acessível, que as pessoas tinham mais facilidade de compreender e interagir com os textos propriamente falando, e coincide também com o aparecimento de um novo público leitor, que buscava, que era carente de textos que fossem de mais simples compreensão. E um outro fato importante também é que ele incentivou o fortalecimento do teatro, que passa não só a abordar só questões clássicas, mas também o drama, que é retratado no gênero romantismo. O romantismo ele teve ali diversas classificações. Então a gente tem o romance urbano, que trata sobre histórias ligadas ao cotidiano das pessoas que moram nas cidades. Nós temos também os regionalistas, que tratam questões específicas de algumas regiões, como por exemplo, a gente tem o Sertão Veredas, que trata sobre a questão do sertanejo, do Nordeste. Então são alguns exemplos. Tem também o indianista, que trata sobre os indígenas, que fala um pouco sobre o cotidiano deles, que envolve dramas, né, e tem personagens ligados à cultura indígena. Ou pode ser também policial, psicológico, de aventura, gótico. Então, temos aí algumas classificações desse gênero, né, do próprio romance. Voltando para o Brasil, falando até mesmo sobre os primórdios, né, quando iniciou a literatura brasileira, né, a gente tem aí como escritor de romance o Álvares de Azevedo, nós temos aí o Machado de Assis, nós temos como exemplo José de Alencar, que participa aí da 2ª geração do gênero aqui no país. Inclusive, eu gostaria de comentar com vocês sobre o livro A Viuvinha. Ele é uma obra que comenta sobre essa questão de política, do dinheiro, né, questão econômica envolvida. Então, nessa obra, A Viuvinha, é contada a história de Jorge, que é um jovem muito bem sucedido,
que herdou do seu pai alguns valores, né? Era de uma classe elevada, estava acostumado a frequentar ambientes da alta sociedade, porém ele acaba por gastar todo esse valor curtindo a vida. Depois, em um certo momento, ele se apaixona pela Carolina, que é uma moça de 15 anos de idade, que era de uma classe inferior a dele, né, uma classe econômica inferior a dele. E nas vésperas do casamento, ele descobre que ele estava pobre, que ele havia perdido todo o seu dinheiro. Então, ele fica apavorado, porque a Carolina tinha muita esperança, né, nesse casamento, estava muito apaixonada. E para um homem era honra ter valores, né, questões de sustentar a família, a casa e tudo mais. E aí, na história, ele retrata que Jorge, muito atormentado com a ideia de ser pobre, ele pensa num suicídio e ele faz com que as pessoas pensem que ele se suicidou. E aí o Jorge vai tentar correr atrás, né, do trabalhar, recuperar o valor perdido, pagar as suas dívidas e as dívidas também que eram dos seus pais, né, para poder limpar a honra do seu nome. Nesse intervalo de tempo, né, durante 5 anos, ele ficou nessa luta, vivendo uma vida realmente miserável, sem luxo, sem conforto, poupando até mesmo com relação à alimentação. Nesse tempo, a Carolina fica vivendo o seu luto ali, né, que eles não tiveram nem a consumação do casamento, não tiveram a noite de núpcias, então ela vive um luto eterno. Quando o Jorge consegue recuperar os seus valores morais, né, questão econômica, que ele consegue quitar suas dívidas, ele retoma o seu casamento, né? Ele procura novamente Carolina, que Carolina era até conhecida na cidade como a viuvinha pelo fato da tragédia que havia acontecido, e assim eles retomam a relação deles. Mas como esse assunto ele é de extrema importância, é cobrado em concursos, Enem, vestibulares, eu gostaria de deixar para vocês a tarefa de estar realizando a leitura desta obra. É uma obra muito interessante, de fácil leitura, e eu deixo também como atividade que vocês escrevam um capítulo continuando essa história de José de Alencar. A partir do momento que ele volta e procura Carolina, eu gostaria que vocês escrevessem mais um capítulo continuando essa história. E ao escrever, que vocês observem quais são os costumes, né, de escrita, daquele tipo de escrita, lembrando que é uma obra do ano de 1860, e embora o gênero, né, tenha surgido já há muito tempo, essas leituras elas são muito atuais. Então, por isso, eu proponho que vocês escrevam mais um capítulo de continuidade deste livro. Sabendo que esse assunto é muito cobrado em vestibulares, em provas do Enem, eu gostaria que vocês se aprofundassem um pouco mais para entender sobre José de Alencar. Então, fazer uma pesquisa, né? Qual foi seu ano de nascimento, qual foi o ano que ele veio a falecer, quais são as principais obras e quais são os exemplos Então, qual é o seu ano de nascimento, qual ano que ele veio a falecer, quais são as principais obras que ele escreveu, e selecionar 5 a 6 obras e tentar identificar de qual movimento, né, de qual classificação do gênero de romance que aquela obra faz parte. Espero que vocês tenham gostado. Para continuar recebendo dicas, continuar discutindo aí sobre o gênero romance, é só vocês continuarem me acompanhando. Muito obrigada!